Acidentes ocorrem quando sistemas falham, e poucos são tão complexos e perigosos quanto o mergulho de saturação em plataformas de perfuração de gás offshore. Agora, quando você procurar na internet informações sobre o acidente do Byford Dolphin, vai se deparar com algumas imagens horríveis. Então, por favor, tenha cuidado quando começar a pesquisar sobre esse acidente e esteja ciente de que o que você encontrar vai te chocar. O acidente do Byford Dolphin é um exemplo de um sistema tão complexo projetado para perfurar 20.000 pés na crosta terrestre. O Monte Kilimanjaro é a montanha mais alta da África, com pouco mais de 19.000 pés, então é como se você estivesse sentado no pico mais alto da África e perfurasse até o nível do mar. E ele perfura tão fundo enquanto permanece perfeitamente estacionário em 1.500 pés de oceano profundo, às vezes em tempestades com ventos fortes. O Byford Dolphin, de propriedade da empresa norueguesa Dolphin Drilling, começou a ser construído em 1972 e foi lançado em 1974. Essa não era uma plataforma pequena. Ela media 350 pés por 220 pés por 120 pés de profundidade. A maioria dos mergulhadores recreativos de scuba mergulha apenas até 100 pés ou 30 metros de profundidade. No dia 5 de novembro de 1983, dois mergulhadores noruegueses de saturação, Bjørn Bergeson e Truls Hellevik, estavam finalizando seu trabalho a cerca de 80 metros ou 265 pés de profundidade. Essa profundidade é muito importante porque, na superfície, você tem uma atmosfera de pressão do ar. Mas a 265 pés, esses dois mergulhadores estão trabalhando sob 9 atmosferas de pressão. Isso é 9 vezes mais do que na superfície. Então eles terminam o trabalho e vão até o sino de mergulho, que vai levá-los de volta à superfície. Para compreender o mergulho de saturação, é preciso saber como os gases afetam o corpo sob pressão da água. Mergulhadores autônomos recreativos usam ar comum. O ar é comprimido em um cilindro de mergulho sob alta pressão e você o respira pelo regulador. O ar que você respira é composto de oxigênio e nitrogênio. É apenas ar normal. Seu corpo usa ou consome parte desse oxigênio. O nitrogênio, por sua vez, passa a se acumular no seu corpo. Na verdade, cerca de 3% do seu corpo é gás nitrogênio. Então, se você pesa 180 libras ou 80 quilos, cerca de 85 onças ou 2,5 litros do seu corpo são gás nitrogênio. Esse nitrogênio é absorvido por várias partes dos tecidos do corpo: cérebro, músculos, sangue, coração, fígado, articulações e ossos. Ao mergulhar sob maior pressão, seu corpo ainda comporta 3% de nitrogênio, mas o nitrogênio é comprimido e, assim, seu corpo absorve mais nitrogênio até que o volume de nitrogênio preencha o espaço de 3%. A 80 metros de profundidade, com 9 vezes mais pressão, esse espaço de 3% é preenchido com 9 vezes mais gás comprimido. Se você subir rápido demais, o nitrogênio comprimido pode expandir até 9 vezes, retornando ao tamanho original na superfície. Mergulhadores técnicos e mergulhadores de saturação precisam fazer paradas de descompressão no caminho de volta à superfície, o que dá tempo suficiente para que esse gás se expanda lentamente e se dissolva de volta no ar que eles expiram. Mergulhadores recreativos não ficam submersos por muito tempo, nem vão muito fundo. A maioria dos mergulhos é acima de 30 metros ou 100 pés e dura pouco mais de 30 minutos. Com esses limites conservadores, não se acumula muito nitrogênio no seu corpo, e isso porque leva tempo para o seu corpo absorver o nitrogênio. Se não ficar muito tempo ou descer muito fundo, pode subir à superfície sem risco sério de doença descompressiva. Para Truls e Bjørn, mergulhando a 265 pés, eles precisam respirar uma mistura especial de oxigênio, nitrogênio e hélio chamada Trimix. Esse é um pequeno detalhe que vale a pena mencionar, mas não é tão importante para o propósito dessa história, porque o nitrogênio e o hélio são armazenados pelo corpo exatamente da mesma forma. Quando Bjørn e Truls chegaram ao Byford Dolphin, eles passaram cerca de um dia se aclimatando à pressão. Esse foi mais ou menos o tempo que levou para o nitrogênio
e o hélio saturarem o corpo deles. É daí que vem o termo mergulho de saturação. O problema para Bjorn e Truls é que, por estarem saturados de nitrogênio e hélio nessa profundidade, levariam quase 4 dias para descomprimir com segurança. Por isso, o sino de mergulho onde eles entram agora é o suporte de vida deles. Em vez de passar 4 dias descomprimindo após o turno de trabalho, como mergulhadores de saturação, eles estavam prestes a selar o sino de mergulho e manter a mesma pressão da profundidade em que trabalham, 9 atmosferas de pressão. Eles fecham a escotilha e apertam a vedação. Eles se comunicam por rádio com a superfície e o guincho começa a puxá-los até a plataforma no Byford Dolphin, cerca de 80 metros acima deles. No Byford Dolphin há outro conjunto de câmaras pressurizadas chamado de Habitat. O Habitat é pressurizado a 9 atmosferas, como você pode imaginar. O que isso significa para Bjorn e Truls é que eles podem viver na mesma pressão por quase um mês e não precisam passar pela descompressão até o final do período de trabalho, que normalmente dura cerca de 28 dias. Quando eles já estão saturados, podem permanecer saturados. Na verdade, quando Truls e Bjorn voltam para o Habitat, eles não estão sozinhos. Há outros 2 mergulhadores de saturação que estão dormindo no Habitat. Os mergulhadores britânicos Edwin Coward e Roy Lucas. Agora, um habitat de saturação não é exatamente um lugar confortável, mas há espaço suficiente para cada equipe de mergulhadores ter um beliche para dormir. Eles podem cozinhar, usar banheiros, sentar, jogar cartas e relaxar. Esse habitat possui 3 câmaras que podem ser seladas separadamente ou abertas para os mergulhadores passarem entre elas. Isso permite que um grupo de mergulhadores faça descompressão em sua câmara enquanto outra dupla de mergulhadores está no meio do turno de trabalho de 28 dias. O Byford Dolphin mantém sempre uma equipe de mergulhadores pronta para agir. No dia 5 de novembro de 1983, nenhum mergulhador entrava ou saía, por isso as 3 câmaras estavam abertas. Cada câmara tinha o tamanho de uma van camper, mas, como já discutimos, quando você comprime 9 atmosferas de pressão nesse mesmo espaço, você tem 9 vezes mais ar comprimido ali dentro. Isso é como pegar um volume de gás do tamanho de um Boeing 747 e espremer dentro de uma van camper. Então agora o sino de mergulho de Truls e Bjorn é içado para o convés do Byford Dolphin. De lá, ele é levado até o habitat e então os mergulhadores e 2 técnicos do lado de fora passam por um procedimento para acoplá-lo ao habitat. O assistente é especialista em câmaras de mergulho na plataforma de gás, garantindo o funcionamento do habitat. Eles regulam a pressão e a mistura dos vários gases no habitat, além de reabastecer comida e água para os mergulhadores. Os 2 técnicos de câmara são William Craymond e Martin Saunders. O acoplamento do sino de mergulho com o habitat exige um procedimento rigoroso. Não é possível conectá-los e abrir as escotilhas de imediato, pois é preciso garantir a mesma pressão em cada compartimento. O habitat também possui um túnel chamado tronco. O tronco é uma seção a qual o sino de mergulho será acoplado. É também a seção que ficará aberta para o navio e por isso às vezes está pressurizada e às vezes não está. Após acoplar e fixar o sino de mergulho ao habitat, Martin e William, os técnicos de câmara, pressurizam o tronco para igualar a pressão no sino, tronco e habitat. Bjorn abre a escotilha do sino de mergulho e rasteja pelo tronco. Ele abre a escotilha do habitat e entra. Agora, Truls sai do sino de mergulho e entra no tronco. Ele se vira e fecha o sino de mergulho atrás dele. Os 2 técnicos de câmara aumentam um pouco a pressão no sino de mergulho, facilitando sua desconexão do tronco. Então, Truls se vira de volta para o habitat e rasteja pelo tronco até entrar na câmara. O que deve acontecer agora é que Truls feche a escotilha entre a câmara e o tronco. Então, William e Marty podem aumentar lentamente a pressão no tronco e soltar o sino de mergulho do tronco. Mas o que realmente aconteceu será registrado como a descompressão explosiva mais catastrófica da história do mergulho de saturação. Por algum motivo, antes que Truls pudesse fechar a escotilha entre o habitat e o tronco, o assistente William Crammond destravou a braçadeira que prendia o sino de mergulho ao tronco. Num piscar de olhos, todo o gás que havia sido comprimido no habitat
e todo o gás que cada um dos 4 mergulhadores havia absorvido em seus corpos se expandiu instantânea e explosivamente. A descompressão, que deveria levar 4 dias para ser concluída agora, levou menos de 1 segundo. O gás na câmara se expandiu do tamanho de uma van para o tamanho de um Boeing 747. Todo o gás que os mergulhadores haviam absorvido em seus corpos, aquelas 85 onças ou 2,5 litros de nitrogênio e hélio, expandiu-se abruptamente para 9 vezes o seu volume. Todo aquele gás de dentro do habitat tinha apenas um caminho para sair, e era pela escotilha que Truls está prestes a fechar. Agora Truls está parado na frente dessa escotilha e, de repente, todo esse gás em expansão passa pela escotilha e leva Truls junto com ele. O corpo de Truls, nesse instante, explode de dentro para fora enquanto é forçado a atravessar a escotilha parcialmente aberta. Partes do corpo dele ficaram espalhadas pelo convés do Biford Dolphin. A coluna e o intestino foram achados a 9 metros do compartimento. O sino de mergulho é lançada como uma bala de canhão e mata William Cremond na hora. Martin Saunders sobreviveu, mas ficou gravemente ferido. Os outros 3 mergulhadores também morrem instantaneamente pelo gás que se expande nos tecidos do corpo. O sangue deles ferve e o tecido do corpo é pulverizado de dentro para fora. Os legistas concluirão que, apesar das mortes horríveis, nenhum dos homens teria sentido nada, pois todos morreram instantaneamente. O acidente é inicialmente atribuído a erro do operador quando William Cremond liberou a trava que mantinha o sino de mergulho no lugar antes que Truls pudesse fechar a escotilha. Um longo processo judicial e uma investigação independente revelariam em 2008, cerca de 26 anos depois, que o equipamento era defeituoso e não havia mecanismos de segurança. E assim, o assistente William Cremond foi exonerado de ser o único responsável por essa incrivelmente horrível descompressão explosiva no Biford Dolphin.